Boa tarde. Olá, boa tarde. Plantio de mandioca é usado para combater a exploração da mão de obra escrava no Maranhão. O comércio de São Luís registra queda nas vendas por causa da greve dos bancários. CREA realiza semana de conciliação para facilitar o pagamento de multas das obras irregulares no estado. E veja também, Sampaio Corrêa vence o CRB e segue na briga pela classificação. O Repórter Maranhão está começando agora. Dilcilene de Oliveira é a nova prefeita de Boa Vista do Gurupi, após obter 52,38% dos votos válidos durante a eleição suplementar realizada ontem. A representante do Partido Verde venceu o candidato Antônio Batista, do PMDB, que recebeu cerca de 48% dos votos. A nova prefeita será diplomada no dia 23 pelo Tribunal Regional Eleitoral. E pelo menos 11 deputados estaduais e 2 deputados federais maranhenses trocaram de partido, tendo em vista as eleições de 2014. Os deputados federais Domingos Dutra e Simplício Araújo agora integram o Partido da Solidariedade. De acordo com a Secretaria-Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, hoje os deputados estaduais devem comunicar oficialmente à Casa sobre a mudança de legenda. No interior do Maranhão, trabalhadores que foram resgatados de situação parecida com a de escravos encontraram no plantio da mandioca um novo meio de sobreviver. A TV Brasil visitou 2 povoados no município de Vargem Grande, onde funciona a Rede Mandioca, para conhecer a experiência que tem trazido liberdade a um estado que sofre com a exploração no campo. Em cada uma das casas de Riacho do Mel, escuta-se a história de um morador ou de um conhecido que foi forçado a trabalhar sem liberdade e em condições precárias. Uma situação semelhante à escrava, que ainda é vivida em muitas lavouras de cana-de-açúcar. Toda sexta-feira, né, sai lá da avenida um ônibus cheio de gente, aí vai deixando. Lá no dia a dia nós levantávamos assim 2 horas da manhã para fazer a comida. Aí quando nós chegávamos na roça, pegada era direto. Você largava, não parava nem para almoçar meio-dia. Almoçava mesmo era no meio da roça lá mesmo. Os trabalhadores passam, no mínimo, 1 ano fora de casa. Eles cumprem jornada de até 12 horas por dia e recebem cerca de R$800 por mês. Depois de quase 6 anos de trabalho, Reis voltou de São Paulo com R$35 mil, dinheiro que investiu na vendinha, em 2 açudes para pesca e em um carro. Aqui na comunidade não conseguiria, porque não tem emprego e também não tem outro meio de renda para a gente conseguir um dinheiro assim mais fácil, né? Tem que se arriscar aí fora mesmo para conseguir. De 1995 a 2011, 43.635 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escrava em todo o país. O Maranhão é a principal origem desses trabalhadores. 28,31% nasceram no estado. Em segundo lugar está o Pará e em terceiro a Bahia. Para combater a saída dos trabalhadores, a Caritas, entidade ligada à Igreja Católica, criou a Rede Mandioca, que incentiva a produção de mandioca nas comunidades. Os moradores plantam e fazem farinha, e a instituição se encarrega das vendas. Já as mulheres, que antes ficavam à espera dos homens, agora ganham o próprio dinheiro com a produção de derivados do babaçu. Além da farinha, leva o azeite, leva o mesocarpo, leva o bolo. Enfim, tudo que produz, que dá para levar, além deles, para o consumo deles, que dá para levar, ele leva e lá a gente vende e faz o repasse do recurso para eles. O projeto tem ajudado a fixar os trabalhadores nas comunidades, que receberam equipamentos. A gente vê que diminuiu mais. Teve deles que foi 5 vezes para São Paulo, hoje ele já está dizendo que não vai mais, vai cuidar trabalhando no próprio serviço dele. No povoado de Pequi da Rampa, os trabalhadores decidiram ficar aqui. As plantações receberam irrigação e o que é produzido é vendido para a merenda escolar do município. Graças a Deus está dando para eu trabalhar mais meus companheiros aqui, todo mundo junto, organizado. Eu não quero ir, não dou conselho para companheiro nenhum ir não. A greve dos bancários completa hoje 19 dias. No Maranhão, mais de 90% dos empregados aderiram ao movimento, que já começa a interferir no comércio de São Luís.
Enquanto um acordo imediato entre bancários e empresários não é estabelecido, a população em geral é quem mais sofre. Para mim está afetando só na questão do pagamento em banco, né? Que aí no dia de pagar o banco estava em greve, aí tem que correr para a lotérica aí, tudo cheio. Mas o comércio começa a sentir também os efeitos da greve, com a queda nas vendas, dificuldade de pagamentos de fornecedores e outras questões relacionadas em reunião com lideranças da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em Brasília, que pretendem encaminhar ofício à Federação Brasileira de Bancos exigindo uma imediata resolução. Comerciantes informais e varejistas temem que, com o prolongamento da greve, a situação fique ainda mais difícil. Principalmente após o 5º dia útil do mês, os prejuízos do setor podem alcançar números inesperados. Em São Luís, a temeridade também continua acompanhando o movimento do comércio. Aqui em São Luís nós temos assim, uma ideia de que uma perca talvez de 24% a 27%, enquanto a nível de Brasil há uma projeção da CNDL que nós chegamos a 30%. Então isso realmente é um sintoma muito negativo para o varejo. Pelas ruas e nas lojas, o consumidor apresenta cautela. Atrapalha tudo, né, senhor? Atrapalha o comércio também, atrapalha tudo. Tudo que acontece. Quem paga é o consumidor, né? E veja no próximo bloco, o CREA realiza semana de conciliação para pagamento de multas. E mais, veja uma entrevista sobre a inclusão de devedores do IPVA em lista de inadimplentes. E ainda nesta edição você confere a vitória do Sampaio Corrêa em cima do CRB pela Série C do Campeonato Brasileiro. Você acompanha logo após o intervalo. Agora, 12h35. São Luís, patrimônio cultural da humanidade, palco de lutas, de glórias, de uma tão rica história escrita por portugueses, franceses, holandeses, índios e negros. História que agora vai ganhar um novo capítulo muito especial. A Prefeitura de São Luís, em parceria com o governo federal, acaba de garantir 133 milhões de reais para a recuperação do nosso patrimônio histórico. São dezenas de intervenções que vão valorizar nossa cultura e melhorar a vida da nossa gente. A mudança se faz assim, passo a passo, colocando as finanças em ordem e agora, com o programa Avança São Luís, já dá para projetar um grande futuro para a nossa cidade. Prefeitura de São Luís. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Quem possui multas referentes a irregularidades em construções tem até o dia 18 para negociar o pagamento dessa dívida. No Maranhão, as multas dessa natureza somam mais de 2 milhões de reais. Em qualquer tipo de construção, é necessário que o responsável cumpra uma série de exigências. Quem não seguir determinadas regras estará sujeito a punições, como, por exemplo, o pagamento de multa. Mais de 2 milhões de reais. Essa é a estimativa de dívidas ativas por multas aplicadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura em todo o Maranhão. A maioria dessas multas relacionada à ausência de anotação de responsabilidade técnica em serviços ou obras de engenharia. A anotação de responsabilidade técnica é um documento exigido pela Lei 6496 de 77, que obriga todo profissional, engenheiro e técnico registrado no Conselho, a anotar, registrar toda a obra e serviço de engenharia e agronomia de sua responsabilidade. Na sede do CREA do Maranhão, aumenta a cada dia a demanda de multas estabelecidas pelo órgão, não quitadas
e que se somam às estatísticas de dívida ativa. O CREA promoverá até o próximo dia 18 a Semana de Conciliação, com o tema Conciliação Todos Ganham. Cidadãos podem negociar dívidas por autos de infração ou oriundas de anuidades. São benefícios que nós estamos oferecendo com o objetivo de estimular, não é, as pessoas físicas e jurídicas, no caso, a eliminarem suas pendências. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Maranhão, o Estado deixou de arrecadar mais de 70 milhões de reais referentes ao pagamento do IPVA. E por conta disso, a Cefaz anunciou que irá incluir os devedores do imposto em dívida ativa e no Serasa. Para falar sobre a legalidade dessa decisão, vamos conversar com o advogado especialista em direito tributário, Samuel Melo. Boa tarde, obrigado pela sua presença. A gente pode afirmar que essa medida é legal? Boa tarde aos telespectadores. Nós temos já decisões em várias partes do país. Grande parte, das secretarias de Fazenda tem tentado buscar essa alternativa no sentido da reabilitação de crédito. No entendimento que não é só meu aqui no Maranhão, mas a nível nacional, por exemplo, o professor Ives Gandra, indica e baliza que é totalmente inconstitucional, pois agride o artigo 5º, Direitos e Garantias Individuais, bem como até o próprio Código de Defesa do Consumidor. Chama atenção também de que o IPVA, que é o imposto direto, e que tem uma particularidade que nenhuma tem, é que o não pagamento já incide na apreensão do veículo. Não sei por que esse grau de inadimplência me parece até ser um absurdo se ter esse volume enorme de dívida, o que determina dizer que o Estado não fiscaliza, não é? Inclusive, quando o veículo não tem a quitação do seu IPVA, deve também ter utensílio, deve ter acessórios que coloca em risco a população. Eu acho que a Secretaria de Fazenda deve intensificar não só a forma de obter o recurso financeiro, mas também dar à sociedade uma resposta pelo grau de peculiaridade que tem a existência de veículos sem o IPVA. Agora, nesse caso, doutor Samuel, não seria legal, seria a inclusão, além da apreensão, a inclusão do devedor na dívida ativa do Estado? É evidente de que antes de haver uma execução fiscal, a inscrição na dívida ativa é uma providência que antecede a execução fiscal. Mas é como eu estou ratificando aqui, é de que esse grau de inadimplência do IPVA nos parece um absurdo no sentido de que existem mecanismos para que possam utilizar no sentido de evitar esse grau de inadimplência. Eu tenho visto muito a nível nacional com relação ao IPTU, porque é muito difícil, você ter uma forma imediata de uma pessoa ter um imóvel, apenas um imóvel, ter uma penalidade imediata. A Receita Federal, a nível nacional, tem tentado dar um projeto de lei no Senado, mas há uma certa restrição em função da inconstitucionalidade. E o Serasa, que é uma entidade puramente privada, não tem esse poder de inferir ao cidadão contribuinte uma penalidade que o impede de outras atividades comerciais e financeiras. Então, em se tratando de uma medida considerada ilegal, de que forma os proprietários dos veículos e que têm o IPVA atrasado podem se precaver? Seria um tipo de mandado de segurança, no sentido de restabelecer o esbulho ao seu direito. Mas entendo que o próprio secretário de Fazenda do Estado deve ter a consciência e ter a sua assessoria jurídica para evitar que a sociedade vá buscar na prestação jurisdicional um direito que é líquido e certo em função da própria peculiaridade do imposto, que é o IPVA. Isso, de alguma forma, pode abrir precedentes para cobranças de outros tributos e inclusão na Serasa? Como eu estou ratificando, as prefeituras municipais, onde o grau de inadimplência é muito grande, Recife, por exemplo, tem tentado utilizar o sistema do Serasa no sentido de reabilitar, como se isso fosse possível. Eu não vejo nenhuma possibilidade em função da própria constitucionalidade. E os tributaristas a nível nacional, todos eles, é pacífico de que a medida é inconstitucional. Agora, doutor Samuel, essa dívida pode ser parcelada mesmo com atraso? Claro, existe a reabilitação. Agora mesmo a Prefeitura de São Luís está fazendo com o IPTU. Aliás, quem deu parecer acerca desse projeto lá na Câmara Municipal fui eu.
E cheguei até a imaginar que a prefeitura, além disso, poderia possibilitar que você, pagando 2013, pudesse ter o tributo que se encontra inadimplente sem nenhum ônus para facilitar, já que a prefeitura precisa de tanto recurso para manter uma cidade limpa, cidade que todos nós possamos estar convictos de que estamos diante de uma sociedade justa. Ok, obrigado, doutor Samuel Melo, especialista em direito tributário. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigada. São Luís, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Caxias, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 21 e máxima de 39 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva, mínima de 25 e máxima de 36 graus. E você vai ver no próximo bloco, o público maranhense prestigia o último dia da 7ª edição da Feira do Livro de São Luís. E mais, Sampaio Corrêa volta a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 45 minutos. Toda semana eles chegam com os instrumentos afinados. A emoção à flor da pele. Hoje o samba é tratado com respeito. E os sucessos na ponta da língua. Diogo Nogueira e seus convidados numa autêntica roda de bambas. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba prazer de samba. Espero aqui na TV Brasil. Samba na Gamboa, toda terça, 10 da noite. O morro foi feito de samba. Venha reviver a nossa história. Descobrir o nosso país. Memória do Brasil. Estreia dia 9 de outubro, aqui na TV Brasil. Um público numeroso foi ao Centro Histórico de São Luís para aproveitar o último dia de programação da 7ª edição da Feira do Livro de São Luís. A movimentação foi grande nos estandes. Pessoas de todas as idades aproveitaram os últimos dias para levar para casa um exemplar ou participar das apresentações teatrais. De acordo com a organização do evento, durante 10 dias, cerca de 100 mil livros foram comercializados, superando a expectativa da Associação de Livreiros do Maranhão. Depois de 5 jogos seguidos sem vitórias, o Sampaio Corrêa finalmente conseguiu vencer. Ele derrotou o CRB de Alagoas no Castelão e agora ocupa a 7ª colocação na Série C do Campeonato Brasileiro. Veja os melhores momentos do jogo. Logo no início do jogo, a zaga do CRB dá bobeira, mas Leandro Kivel não aproveita. O CRB responde com Reinaldo Alagoano. Ele cabeceia para a boa defesa de Rodrigo Ramos. Agora o time alagoano ataca pela direita. Após cruzamento por baixo, o centroavante erra o chute e a bola sai com perigo. Cruzamento de Ayrton para Leandro Kivel. Ele cai na área e o juiz marca pênalti. O próprio Leandro vai para a cobrança. Ele manda uma bomba no meio do gol e faz o primeiro pelo Sampaio. Mais um pênalti polêmico. Paulo Sérgio tromba com o atacante do CRB e o juiz marca. Alex William de cavadinha deixa tudo igual. E o CRB quase vira o placar, não fosse a sequência de boas defesas de Rodrigo Ramos.
Já no segundo tempo, Júlio César sai na cabeça de Leandro Kivel para evitar o segundo gol tricolor. Aos 18 minutos, Mimica fica no mano a mano com Denilson. Ele faz falta e é expulso. Mesmo com 1 a menos, o Sampaio busca a vitória. O toque de Lucas sai raspando a trave. Novamente Lucas. Após cobrança de escanteio, ele sobra livre, mas cabeceia para fora. E a insistência é premiada. Lucas experimenta de longe. A bola sai cheia de curva e engana o goleiro Júlio César. 2 a 1 Sampaio. Após confusão na área tricolor, quase Adilson Bahia empata. Jogada do Sampaio pela direita. Lucas cruza para o estreante Ribinha, que quase amplia para o tricolor. Final no estádio Castelão, Sampaio Corrêa 2, CRB 1. A gente sabe que todos os jogos é difícil e o próximo não vai ser diferente, vai ser igual ou pior do que esse. Então a gente tá disposto a entrar com a mesma determinação, a mesma vontade, a mesma garra. E eu tenho certeza que com uma determinação dessa que a equipe teve aí, do começo ao fim, eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso. Agora, Roberto Fernandes, a vitória do Sampaio ontem foi convincente? Boa tarde. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Eli. Boa tarde, amigos da TV Brasil. Bom, a gente pode dizer que foi a vitória da determinação, da luta, da garra. Do ponto de vista técnico, o Sampaio Corrêa jogou mal. Foi dominado pelo CRB, até porque a formação, principalmente no primeiro tempo, colocada pelo técnico Flávio Araújo, permitiu que o CRB pudesse ter um controle maior do jogo. Jogando em casa, com a força que tem, com o apoio da torcida, não poderia o Sampaio Corrêa ter começado com cautela, com receio, com medo de perder o jogo. No entanto, quando ele vem para o segundo tempo e promove as alterações, muda o esquema tático, vem para um 4-4-2, com o Sampaio Corrêa buscando jogar ofensivamente, o Sampaio cresce no jogo, traz o apoio da torcida para si e mesmo com a expulsão do Mimica, mesmo com um jogador a menos, consegue arrancar uma vitória, a vitória que era fundamental para o Sampaio ainda pensar em classificação. Ou seja, com o jogo de quarta-feira, faz o jogo contra o Rio Branco, é o jogo atrasado e ele tem que vencer. Com essa vitória ele já está livre de rebaixamento, ou pelo menos com o jogo de quarta-feira. Mas acho que o Sampaio está fora de rebaixamento. O que ele tem que pensar agora é em classificação. Tem um jogo que é traiçoeiro, porque vai pegar exatamente o último colocado, um jogo que todo mundo já ganhou, e ele não pode entrar no já ganhou. Ele tem que entrar com esse mesmo espírito que está aí. Então não pode ter tranquilidade. Não tem por que ter tranquilidade. Tem que entrar para ganhar. É claro que é um time bem melhor, indiscutivelmente superior ao time do Sampaio Corrêa, mas não é porque é um time que está em último colocado que você vai descansar. E isso é uma armadilha. Então, o Sampaio Corrêa, com esse, se vencer, e acho que vai vencer quarta-feira, ele vai a 32 pontos e aí assume a vice-liderança do Grupo A. Mas isso ainda não lhe dá a classificação para a próxima fase. Ele precisará de um empate contra o Fortaleza no fim de semana para alcançar verdadeiramente a classificação. Então vamos aguardar quarta-feira, né, Roberto? Muito obrigada. Uma boa tarde para você. A gente fica por aqui e volta a se encontrar amanhã. Boa tarde e até amanhã.